como eu comentei na parte inicial dessa fala, dessa nossa apresentação, nós vamos começar fazendo uma revisão das primeiras aulas. Então, começando aqui, Direito Consumidor, né, que é a nossa matéria, falando sobre os fundamentos, conceituações, concepções e direitos. Lembrar que conceituações e concepções são palavras distintas. As conceituações, elas dizem respeito a determinado aspecto definido, enquanto que as concepções são relativas à época em que são pensadas determinadas questões, né? Em que momento político, econômico, que aquelas coisas. Tanto que as concepções de determinados temas, eles mudam através do passar do tempo, eles vão se alterando, vão mudando sobre a influência de determinados fatores, mesmo econômico, desenvolvimento, aspecto social, religioso, cultural. Então, existem uma série de situações, certo? Então, e os famosos direitos, que esses estão inseridos, né, já na concepção de direito do consumidor. Então, a ideia dos direitos que os consumidores, aquele na relação de consumo, que ele vai ter perante o fornecedor, o produtor, o fabricante, enfim, aquele que produz, né? Então, a introdução ao direito do consumidor, essa parte inicial, ela foi retirada do livro, eu consultei o livro do autor Pablo Jiménez Serrano, porque ele traz umas considerações bem interessantes, bem específicas. E eu achei pertinente, embora não esteja na referência bibliográfica, mas achei pertinente trazer esse autor. Nada impede que a gente pesquise, procure outros autores para poder enriquecer as aulas também, né? Então, na visão de Pablo Jiménez Serrano, como também de outros autores, o direito do consumidor ele se enquadra como um direito especial. Por quê? Porque ele não vem dentro daquela característica geral, como um direito civil, direito penal. Ele vem com alguma coisa específica. Por isso, ele é um direito especial, certo? E é o resultado, segundo o autor ele traz, é o resultado do movimento internacional de defesa do consumidor. Não é alguma coisa que é específica de um determinado país, mas ele é evidente que ele surge na Europa. É um movimento que surge na Europa, em defesa do consumidor. As primeiras manifestações que nós vamos observar, né, em relação a esses direitos, elas na verdade são geradas pelo setor trabalhista. Então, são manifestações de reivindicações, de protestos e coisas do gênero e que vão estar direcionadas principalmente com reclamações, né, e pedidos para a melhoria das condições de trabalho e melhoria dos salários, que aliás é uma tônica que se observa nas reivindicações mesmo nos dias modernos. Essas reivindicações, elas sempre vêm acompanhadas de melhores condições de trabalho e melhores salários. Eles não pedem só melhores salários, eles pedem também melhores condições de trabalho, que aliás não deixa de ter uma razão essa reivindicação. O objetivo. Qual é o objetivo do direito do consumidor? Que objetivo que existe quando se fala
em direito especial esse direito do consumidor? Na verdade, é de proteger as relações sociais ou socioeconômicas, né? Sociais e econômicas e jurídicas, porque quando o consumidor ele se vê afetado por uma situação que o deixa numa posição frágil, inferior ao fornecedor, ele, na verdade, ele vai reivindicar o quê? Ele vai reivindicar a justiça. Ele vai procurar a justiça. Então, é uma proteção entre produtores e consumidores. O fundamento. O fundamento do direito consumidor parte do princípio de que o consumismo não tem fronteiras. Ele está em todas as regiões do mundo, então é uma coisa normal entre as pessoas que habitam, né, cidades, vilas, povoados, né, elas procuram o quê? Consumir para abastecer as suas casas, para se alimentarem, para os seus vestuários, enfim, essas necessidades que existem, né? E os doutrinadores consideraram a natureza das regras jurídicas um direito social. Eles enquadraram essas reivindicações, vamos dizer, essas atividades todas do consumismo como um direito social, o direito das pessoas. Outros doutrinadores, todavia, eles fizeram uma vinculação desse direito dos consumidores com o direito do trabalho, com o direito civil e o direito mercantil. E a ideia seria a proteção aos direitos coletivos, indistintamente, a todos, extensivo a todos, não a uma camada, a um segmento social, mas a todas as pessoas que sejam consumidoras. Tá? E isso acaba sendo o resultado das conquistas de lutas de classes. A necessidade, então, que surge é a de proteger direitos dos consumidores. Então, essa a tônica, né, que move a ideia, a concepção, né, de se criar um direito que proteja os consumidores. E isso vai surgir, principalmente, esse movimento vai se intensificar depois da Segunda Guerra Mundial, né? Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter, após a Segunda Guerra, a ideia da obtenção de maiores lucros. Então, aquela ânsia, né, do produtor, do consumidor, de realmente ele produzir para que haja uma saída, né, em grande escala. E isso vai se fazer através do quê? Da propaganda, da publicidade, o famoso marketing. Né? Isso que vai mover, então, o produto e o aumento de consumo. Consegue-se, então, a famosa adesão. Adesão àquilo que os compradores, que a vontade dos compradores, aquilo que vá ao encontro desse desejo, tá? E numa oferta generalizada, que vai ser marcada pelo quê? Pelo desenvolvimento, né, econômico e social que vão estabelecer essas relações
esse dinamismo dessas relações. E isso gera o quê? A produção em massa, considerando que toda a tecnologia desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, ela acaba sendo, posteriormente, após a Segunda Guerra, utilizada onde? No setor industrial. Então, esse setor industrial tende a ter um volume muito grande de produção e daí gera o quê? A produção em massa, né? E essa produção em massa, ela vai estabelecer relações em massa, que a ideia é essa, fabricar em grande quantidade e vender em grande quantidade, né? Então, a ideia de se ter em relação esse movimento de relações de consumo seriam umas novas fórmulas contratuais, identificadas por contratos padrão ou contratos modelo. Nasce assim a chamada estandardização do contrato. Os contratos estandardizados, quer dizer, padronizados, iguais. Se o consumidor ele não concordar, ele não assina. Ele não concorda com certas cláusulas, ele não vai assinar aquele contrato. Ele não é obrigado. Agora, se ele assinar, ele que leia bem as cláusulas colocadas para posteriormente não sofrer nenhuma surpresa desagradável, né? E isso surge, se manifesta, né, mediante a necessidade de racionalizar. Não imagine que uma loja com não sei quantos consumidores tendo que montar um contrato para cada consumidor, eles o que fazem? Padronizam e o consumidor ele vai ler as cláusulas e concorda ou não concorda com essas cláusulas. E isso gera o quê? Uma eficiência econômica. E injunções, quer dizer, aquelas interferências, aquelas condições hegemônicas para todos. Quer dizer, todos vão estar sujeitos àquele mesmo tipo de contrato.